um parente, porque vale a pena. Amém? Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens, Sonhando e Conquistando. E eu quero muito que você receba, assim, de Deus, uma palavra tremenda. Eu quero que você aplauda ao nosso querido Sérgio, que vai estar ministrando a palavra. Amém? Está até de tênis novo, meu filho. Aí ele veio para correr, olha que beleza. Já veio para correr depois, né? Meu Deus, carne é fraco, não. Levanta sua mão direita para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos em espírito e em verdade. Eis aqui o teu servo Sérgio. Obrigado pela vida dele, da sua esposa, seus filhos, pelo ministério. Pedimos, usa a boca dele como boca profética nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vim correndo porque eu estou animado, mas eu estou morrendo de medo também. Glória a Deus. É uma bênção estar aqui na casa do Senhor. Estou muito feliz mesmo, estou muito animado. Essa série de mensagens é quase um bálsamo para a gente, né? Porque a gente passou por tanta... de desmascarar o inimigo, a gente passou por tanta situação de guerra, né? Agora a gente tem que desfrutar, né? Eu não sei vocês, mas quando acontece comigo, eu passo por cada situação na igreja, eu vivo exatamente o que está sendo ministrado. Exatamente. Minha vida é essa. Quando fala que está em guerra, é tempo de guerra, na minha vida é tempo de guerra. Tem tema que é tempo de desmascarar o inimigo, desmascarando todo momento. Então, todos os temas, não sei se isso aconteceu comigo, mas é impressionante. E eu falei, Deus, obrigado por esse tema, que eu quero ficar um ano, esse mês tem que durar um ano, sonhando, conquistando. Então, se você não caiu a sua ficha ainda, meu irmão, aproveita mesmo, porque se você não ouviu, já foram 4 palavras, né, apóstolo? Volta lá e escuta as outras 4 e tenta viver ainda esse ano, esse mês, porque nós estamos aqui na metade do mês, essa palavra, porque é para a sua vida, é um presente de Deus para a nossa vida. Aliás, essa palavra nasceu no coração do Senhor, né? E a gente está aqui para viver e conquistar. Então, se você não está vibrando, na hora que a pessoa está do teu lado e fala assim, você está feliz com esse tema? Você está feliz? É para você. Então, esteja atento. Glória a Deus. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa. De estar, apesar do frio na barriga, né, a gente sabe que Deus tem algo a ser falado, e eu estou muito animado mesmo, muito animado, porque essa palavra aqui, se eu conseguir transmitir essa palavra aqui, é algo para a nossa vida e para esse mês, para dar uma virada de chave na nossa vida. Amém? Então vamos lá, eu queria que você abrisse primeiro o Salmo 27 da sua Bíblia, deixa ele preparado aí que nós vamos falar sobre ele. O tema aqui é sonhando e conquistando, né? E não adianta somente a gente sonhar, se a gente não botar a mão na taça, né? Se a gente não conquistar. Não adianta somente a gente vislumbrar, ficar na teoria, no campo das ideias, dos sonhos, se a gente não materializar isso. Né? Geralmente a frase que a gente costuma ouvir, que não adianta, na parte espiritual, ter iniciativa. Precisa ter uma acabativa. Precisa começar e precisa terminar. E a acabativa é a capacidade de a gente acabar alguma coisa. Então, se seu sonho é um touro, você tem que pegar o seu sonho pelo chifre. Você tem que ir lá e pegar conquistar o seu sonho. Você tem que acabar. Você tem que ir lá e determinado. Você tem que ir lá e com coragem, com força, e pegar o boi pelo chifre. Que crente que é crente, ele pega o boi pelo chifre, né? É um termo bom aqui para, né? Não é tão bonito, mas é um termo, acho que eu vejo assim, né? O crente de verdade, ele pega o boi pelo chifre, ele não deixa o sonho dele escapar, não. Ele vai atrás do sonho dele. Então, a iniciativa, o sonho é um esforço de Deus, que vai dar para a gente vai determinar a entrega, o destino que Deus tem para a gente. Então, Deus se esforça, é um esforço de Deus para determinar para a gente um destino, uma direção, uma meta. E a acabativa, que a gente fala aqui brincando, né, que é o conquistar,
é o esforço do homem em entrar nesse sonho do coração de Deus, e permanecer, e crer, e não parar, e não desistir. Por isso eu queria te convidar hoje a gente entrar nessa palavra, e a desfrutar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Então, se você está com algum sonho engavetado aí, se você ainda está relutando ainda para entrar na direção de Deus, eu quero te pedir hoje que você pegue esse boi pelo chifre e você venha entrar no propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida. Amém? Então a iniciativa é você lançar a semente, a acabativa é você vai lá e colher os frutos. A iniciativa é a ação que Deus faz para abrir os caminhos, e a acabativa é a ação da gente conquistar de fato esses territórios que Deus colocou para mim e para a sua vida, né? Eu vejo tanta coisa maluca, e nós vamos ler aqui as doideiras do Senhor, e como o salmista vê os sonhos do Senhor e como ele encara, né, as coisas do Senhor. Texto de Salmo 27, eu vou ler a partir do 13. Eu creio que viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu viverei a bondade do Senhor aonde? Na terra. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse é a expectativa do salmista, e é a minha e sua expectativa. Está dizendo o seguinte: eu não vou esperar eu ir para o céu para ver a bondade do Senhor. Eu não vou esperar outra pessoa ver a bondade do Senhor. Eu verei a bondade do Senhor, aonde? Aqui na terra ainda. Há uma expectativa de materialização da esperança do Senhor, disso acontecer, disso ser aqui materializado, o salmista está dizendo. E eu não vou esperar de qualquer jeito, eu vou esperar com bom ânimo, com força e com coragem. É a expectativa de Deus para mim e para a tua vida, porque o sonho, a esperança, é o esforço que Deus faz para que a gente caia em consciência daquilo que Ele tem para a gente. Ele tem uma entrega de um destino para a gente, Ele se esforça para entregar um destino para a gente, e a gente precisa se esforçar para entrar nesse caminho, e para não desistir nesse caminho, porque chegar até o fim, eu creio que é um privilégio, não só para as pessoas que começaram, mas para aqueles que tiveram determinação, coragem, e sobretudo eu entendo que a capacidade de ter fé, porque ter fé também é algo em movimento. Parece que ter fé é algo parado, mas a fé é algo em movimento, que a gente precisa ter muita coragem para entrar em muitas vezes as coisas que Deus faz na nossa vida. Para chegar até o fim, a gente precisa ter essa perseverança. É o que Deus espera de nós. E aí sim nós colheremos os frutos. Amém? Então o salmista nos diz sobre a importância de sonhar, de crer e nessa vitória. Ele afirma: tudo virá do Senhor. Não será pela sua inteligência, não será pela sua beleza, por mais que você seja muito bonito. Não será pela sua capacidade cognitiva, não será pelo seu dinheiro, virá do Senhor. A única certeza é essa que a gente está aqui, que a gente tem. Se você tem experiência com Deus, você sabe que não é pela sua força. Se você tem experiência com Deus, você sabe que não é pela sua capacidade, mas foi porque Deus enxergou em você graça e sonhou para você algo maluco, algo poderoso. E eu vejo na palavra de Deus as coisas que Deus faz. Quantas coisas poderosas, como Deus é extravagante em fazer coisas miraculosas, né? Se você vê as histórias bíblicas, como Deus efetuou, Deus é criativo para fazer coisas grandes. Então, a nossa expectativa e esperança é pela manifestação do poder de Deus para trazer à existência esse sonho que trouxe no coração de Deus, que veio no coração de Deus. Então, Deus quer trazer à existência. E eu queria também que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. E nós vamos falar sobre isso agora. Romanos capítulo 4,
diz o seguinte, esse texto é maravilhoso. Eu gosto muito de Abraão, até algumas pessoas me zombam, falam assim, e o pai de multidões aí, né? Mas eu já gosto, né? O sonhador, tal, pai de multidões. Então eu me identifico muito com esse texto de Abraão. Está escrito assim, no Romanos capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui, meu irmão, lembra do esforço de Deus? Aqui é o esforço de Deus em entregar para a gente um caminho, né? Tirar da sepultura aquele que está morto e trazer à existência aquilo que ainda não existe. Continuando, Abraão esperando contra a esperança. Então Abraão estava esperando contra a esperança. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Aqui então é o esforço de Abraão, ou seja, o esforço do homem em crer e caminhar nesse lugar que Deus prometeu para ele, para seguir, para confiar. Seguindo, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele fez o quê? Se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, aleluia, que ele era poderoso para cumprir a promessa, aquilo que Deus o prometera. Meu irmão, diz a pessoa que está do teu lado, tenha convicção. Você é poderoso. Você é poderosa. Amém? Aí por último, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. Olha que coisa maluca. Abraão, você conhece a história de Abraão, né? Deus aparece para ele com 100 anos, né? Mais de 100 anos, e fala para ele assim, você vai ser pai de multidões, mas eu não tenho filho. E eu já estou adormecido nessa área aí, eu não consigo mais trabalhar nessa área aí, né? E Sara, né? Vocês entenderam. E Sara também já era de idade, né? A Alessandra vai me matar, ela olha comigo com a cara assim, as coisas que eu juro que, eu prometo, amor, que eu não vou tentar me controlar. Eu estou aqui para, tem algumas coisas que eu queria falar, mas eu acho que eu não vou falar. Mas Abraão já estava adormecido nessa área, ele já não trabalhava mais nessa área, né? E Deus falou assim, você já está mais de 100 anos, como é que eu vou ser pai de multidões? Dentro dele podia ter realmente, né? Ele falou, não tem como, não tem jeito, mas Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso na arte de surpreender a gente. Deus, ele é poderoso demais, né? Se você for parar para analisar os feitos do Senhor, né? Deus, ele, quando ele quer, ele faz sonhos extravagantes, ele faz coisas miraculosas, ele faz chover comida do céu, ele faz vir uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, uma nuvem quando não tem que ter nuvem, ele abre o mar. Deus inventa coisas miraculosas, porque a iniciativa vem de Deus. E como a gente falou, é o esforço de Deus em entregar para a gente um caminho. Deus se compromete comigo e com você em fazer coisas extravagantes. Dentro da sua realidade, Deus vai fazer alguma coisa extravagante para você. Eu não tenho dúvida disso. O meu testemunho é vida assim, todo dia Deus faz alguma coisa extravagante comigo. É que a gente precisa destravar de algumas coisas. A gente precisa entender algumas coisas, precisa destravar. A gente nunca é velho ou novo demais para estabelecer uma nova meta. A gente nunca é velho ou novo demais para sonhar um novo sonho. A gente precisa tocar em algumas coisas aqui agora para destravar a nossa cabeça. Deus tem milhares de coisas para a gente. Deus está fazendo 10 mil coisas em nosso favor. Mas a nossa capacidade de entender isso é muito pequena. A gente às vezes consegue perceber 2 ou 3, 4 coisas, mas isso não muda o fato que Deus está fazendo 10 mil coisas miraculosas nesse momento para as nossas vidas. A gente precisa estar atento nas coisas que Deus está falando com a gente. E se a gente quer viver de fato esse mês, algo poderoso, algo maravilhoso que Deus preparou para a sua igreja, é um presente de Deus para a igreja renovada. Deus deu esse tema como um presente para mim e para você, dizendo o seguinte, eu tenho sonhos para aqueles que pararam de sonhar.
Eu tenho uma promessa para aqueles que pararam ainda no meio do caminho, se esqueceram ou se frustraram. Eu tenho algo novo para vocês, mas vocês precisam ir na direção do meu sonho. Deus está dizendo para mim e para você, eu estou me esforçando para fazer algo miraculoso na tua vida. Aleluia, cabe a mim e você agora compreender e como Abraão, ter fé para acreditar. E a palavra reitera várias vezes, ele confiou no Senhor, ele se esforçou, ele foi corajoso. E é isso que Deus espera de mim e de você. Essa coragem em acreditar no inacreditável. Em esperar aquilo que os olhos dos homens não conseguem vislumbrar, não conseguem entender. E o que seria então de Gideão, se não aparecesse um anjo para ele e falasse assim, você é corajoso e valente, Gideão. Eu? É você, cara. Você é corajoso, você é valente. Mas Gideão estaria até agora malhando trigo no lagar, se o anjo não chegasse para ele e falasse isso. Deus está te alertando hoje nessa manhã. Você é forte, você é corajoso, mas eu necessito que você se esforce um pouco mais para entrar no caminho que eu já abri e é extravagante para você. Aleluia. Amém? Vamos continuar? Aleluia, glória a Deus. Então, Deus preparou para a gente hoje, nessa manhã, alguns princípios. Eles são poderosos, eu estou muito animado para falar sobre isso. Meu Deus do céu. Posso falar? Amém, então vou falar. Segura aí, Ale. Aprenda a celebrar a cada etapa alcançada. Isso aqui é uma coisa importante. Porque a gente passa por umas provas meio malucas assim mesmo, e a gente às vezes nem tem tempo, está tão destruído, que aí fala assim, glória a Deus, levanta, às vezes você está tão destruído que vem a bênção, e a gente às vezes não consegue, né, nem comemorar a bênção, mas uma coisa para a nossa vida, a gente precisa comemorar todas as etapas. E aí fala assim, mas às vezes está muito distante isso de mim, então quebra essa grande meta que você tem em pequenas metas, esse grande sonho seu em pequenas metas, e vai comemorando ao longo do caminho. Eu vim de tênis de corrida hoje exatamente por causa disso, porque eu comecei a correr esse ano do zero, né? Comecei o ano do zero, eu fui correr um pouquinho lá, quase morri, eu vi a alma saindo do meu corpo e voltando assim, um pouquinho, não foi nem 1 quilômetro, falei, mas eu estou tão ruim assim, meu Deus, achei que estava mais preparado fisicamente, aí eu falei, não, eu preciso correr mais, eu fiz algumas metas, então eu preciso correr 5 quilômetros, quando eu corri eu disse, nossa, Deus, obrigado, corri 2, aí foi na outra semana, com dor, doía tudo, o Dorflex era a minha vida naquela época, né? Vivia no Dorflex, eu falei, agora eu vou correr mais, e aí eu fui estabelecendo novas metas, aí dentro quando você consegue chegar a 5 km, você falou, agora eu vou fazer uma meta, né, Arthur? Cadê o Pado? Está aí? O Pado é bom nisso também, o Pado é maravilhoso nisso, né? A gente foi correr com ele, quase que eu morri, mas depois eu ressuscitei, a palavra me ajudou aqui. Aí eu falei, vamos estabelecer, vou correr 5, então vou correr 2, 2 e 1. Então, quando eu correr 2 km, eu falo, ufa, não morri, estou bem. Vou correr mais 2, quando chegar no 4, ufa, agora só falta 1. Né? A nossa vida precisa ser pensada dessa forma. Hoje, já me inscrevi para uma prova de 21 km, uma meia maratona. Aí eu preciso me tratar, que eu estou com uma coisa aqui, mas eu vou correr. 21, já marquei, agora não deve como voltar, né? Eu vou marcando, depois eu tenho que correr. Eu marquei uma de 10, a primeira prova foi de 10 km, corri. Eu não tinha como voltar atrás, mas marquei uma de 15, agora ando indo passar Dia dos Pais, cheguei todo quebrado aqui para o café, mas eu vim e corri os 15 quilômetros, e agora marquei uma de 21, porque a gente precisa pensar assim. É progressivo a carreira cristã. Deus tem um sonho, mas você não vai chegar lá do 0 ao 100 do nada. Quebre em etapas isso. Amém? Amém? Então a gente vai começar a fazer o quê? Celebrar essas conquistas, né? Então celebrar é vibrar, é testemunhar, é compartilhar, é glorificar a Deus em todo o tempo, em todos os lugares, por essas etapas vencidas. Mas só um ponto, acho que é importante para a gente guardar aqui, também não comemore antes de sair o gol, né? Não acabou o jogo, você não termina, né? O jogo só acaba quando termina. Então não sai contando para todo mundo antes de você ter assinado um papel, né? Eu comprei, antes de você ter concretizado o negócio. Então é importante, no momento do seu testemunho, você ter essa consciência, né? A gente sempre pensa nisso, mas é um ponto importante, você precisa ter certeza absoluta dessa conquista, antes de sair comemorando. Mas internamente, isso é sobre você, né?
Você precisa comemorar. A gente precisa comemorar essas vitórias, porque a gente sabe de onde Deus nos tirou. E onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Deus nos tirou de lugares que a gente não pode nem falar aqui no altar. Tem pessoas que não podem falar aqui dos lugares que Deus tirou ela. Mas superabundou a graça de Deus. Você vai ter prazer em testemunhar de onde Deus está te colocando agora. Então o primeiro ponto é esse, tem que tomar cuidado. Vamos celebrar. E quais são essas etapas, né? A gente precisa ter uma etapa. E como já falou, existe uma distância entre o sonho e a conquista. Muitos só sonham e não conquistam porque não estabelecem essas etapas. Então é necessário você estabelecer essas etapas. E eu tenho um testemunho muito legal disso aqui. É louco, né? Vou me controlar para falar sobre ele. Mas é a forma com que eu descobri com que Deus me moveu no sobrenatural, das coisas que a gente liga na terra e a gente liga no céu. Eu já estava estabelecido no mercado de trabalho, já estava bem no mercado da área de saúde, trabalhava no hospital, e já tinha uma carreira consolidada lá, e Deus me deu um sonho, uma visão que eu sairia do hospital e ia para uma outra área. E eu estava tão confortável naquele lugar, eu gostava de trabalhar, eu nasci naquele hospital, minha mãe trabalhou naquele hospital, meu pai trabalhou naquele hospital, né, Adriana? Minha irmã está aqui hoje, Adriana, né? Queria que você... Só salva de palmas para a Adriana. Veio da Guiana Francesa aqui, aqui no culto hoje, né? Eu vou levar ela de volta, ela está com o Caetano, meu sobrinho, está com o Nino também. É Nino o nome dele, tá, Nino? É Nino mesmo, do pequenininho que está em casa com a minha mãe. Então, estou muito feliz que a Adriana está aqui. Ela acompanhou minha carreira, né? Trabalhei 6 anos na área hospitalar, estava bem consolidado, adorava trabalhar lá. E Deus falou, você vai sair daqui e vai para uma área totalmente diferente. E deu um sonho para mim, você vai ser como José. Eu falei, uau, vou conquistar, já vou sair governador agora. Não. Tem uma etapa. Até para o José teve uma etapa, não teve? Ele saiu da casa do pai dele, depois ele foi para o fundo do poço, depois ele foi escravo, depois ele foi para a casa de Potifar, depois ele foi preso, e depois que ele virou governador do Egito. E eu já achava que, uau, Deus vai me transformar em governador daqui. Não, ele estava me preparando para ser para o fundo do poço primeiro, para depois para escravo, promovido a escravo, agora você foi promovido a mordomo, depois você foi preso de novo. Então, eu tinha uma etapa, e a gente precisa cumprir essas etapas, porque as etapas preparam a gente para o grande do Senhor. Os olhos do crente precisam ser bons, aonde a gente olha, eu aprendi com a Kátia ontem, na quinta-feira, sobre que os nossos olhos que direcionam o nosso corpo, que comandam as nossas ações, a gente precisa, dentro do campo da nossa cabeça, a gente vencer primeiro aqui, para depois conquistar. E eu estava nesse lugar, e eu fui com muita alegria, porque eu sabia que era de Deus mesmo, e eu fechei o olho e fui, ganhar metade do meu salário. Uau, já de cara, né? Tinha que fazer conta bastante, porque não ia sobreviver com metade do salário. Estagiário. E o que o estagiário faz? O que o estagiário faz? Tudo que ninguém quer fazer, tudo que ninguém quer fazer, que é burocrático, que é chato, que não tem valor, o estagiário faz. Então eu cheguei lá e falei, eu vou começar a anotar o meu sonho, então eu vou fazer meu currículo aqui, comecei a anotar, o estagiário, eu faço isso. Não demorou muito tempo, porque não fazia quase nada importante. Mas eu anotei tudo que na carreira. Então, vou atualizar meu currículo. Quando eu acabei, isso já era 8 horas da noite, eu tinha que ter saído 1 hora, porque o estagiário deveria trabalhar 6 horas, eu já estava 8 horas da noite numa obra, fria, escura. Eu estava naquele ambiente, falei, vou fazer meu currículo, que Deus vai me honrar um dia. E comecei a anotar meu currículo para não esquecer. Acabei rapidinho, falei, vou fazer agora de auxiliar. Vou fazer da próxima etapa, eu não virei auxiliar ainda, mas quem sabe, né? Já vou deixar anotado, eu sabia o que o auxiliar fazia. Aí eu acabei rápido, falei, legal esse negócio, hein? Vou fazer mais alguma coisa. Imagina se eu fosse analista júnior, analista pleno, analista sênior, e comecei a anotar cada uma das atribuições. E eu nem sabia o que eu estava anotando, eu comecei a pesquisar, o que faz um analista pleno mesmo? Eu comecei a anotar um por um, ficou legal o negócio, falei, agora para aparecer com o currículo precisa ter data, né? O currículo tem uma data, você ficou um período tal, do período tal, e eu comecei a dizer, eu acho que vou ser otimista aqui, vou ficar do período tal a tal aqui, comecei a anotar o período que ia ficar em cada uma dessas etapas. E eu cheguei no coordenador, isso já era umas 10 horas da noite, eu estava na obra sozinho, escuro, frio, falei, preciso ir embora para casa. E fui embora para casa, olhei para aquele negócio, ficou bom esse negócio, hein? Mas que loucura que eu fiz. Quando eu olhei aqui, eu falei, nossa, que absurdo, como é que eu já estou me olhando aqui como, sei lá, um coordenador da época lá de uma grande empresa, uma das maiores da época da construtora do Brasil. Eu falei, como é que pode que eu estou me colocando nesse lugar? Para mim parecia um absurdo. Mas falei, já que eu fiz, agora eu vou acompanhar. Meu compromisso é acompanhar. Quando eu for promovido, eu tico aqui, olha, cheque, eu fiz isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Passou os anos, eu esqueci dessa planilha. Deixei um currículo numa planilha. E continuei minha vida. E Deus me honrou muito, mas muito mesmo.
E foram assim coisas sobrenaturais. Eu recebia promoção a cada mês, 2 meses eu recebia uma promoção, aumenta, às vezes eu recebia mês sem saber. Eu quero um valor a mais aqui, queria devolver. Não, é que esqueci de falar, aumentamos seu salário e tal. Foi assim, né? A vida era assim, uma loucura. Aí um dia eu procurando para entrevistar, já numa posição muito consolidada na empresa, de respeito na empresa, eu fui procurar o currículo de uma pessoa que eu ia entrevistar, comecei a procurar, busquei lá no Windows, lá, currículo, apareceu o meu, me deu uma dor no coração, eu falei, não acredito. Eu não acompanhei nada. Deu um trabalhão, eu lembrei daquela obra, eu lembrei do frio que eu estava na obra, da escuridão da obra, eu lembrei ali que no frio eu não acompanhei, que pena. Cheguei nesse lugar, deixa eu dar uma olhada agora. E eu estava com a minha carteira de trabalho, que eu tinha pedido para atualizar, estava do lado, eu abri a carteira de trabalho e comecei a olhar o currículo. Essa aqui foi exatamente, nossa, essas atribuições eu fiz, deixa eu ver a data. Exatamente a mesma data. Nossa, eu acertei o primeiro. Sabe aquele, a gente não joga mais, mas quando a gente era do mundo, jogava na aviação, você não faz mais isso. Mas quando a gente era do... E eu ficava assim, acertei esse. 100% daquilo que eu coloquei de atribuição e de data eram exatamente o que batia com a minha carteira de trabalho. Aleluia! Oh, glória! Que coisa maluca! Eu comecei a chorar na minha mesa, no staff, cheio de gente. Uma área lotada de gente. Então, pessoal, que cara doido, está chorando, morreu um familiar dele, será? Aconteceu alguma coisa, eu estava chorando porque eu não acreditava. O que a gente liga na terra, Deus está ligando nos céus. Deus tem sonhos poderosos. Para mim parecia um absurdo aquilo que estava acontecendo. Quando eu escrevi aquilo. Deus está pedindo para que você escreva, para que você determine, para que você ore, para que você pregue na sua casa, post-it, para que você escreva na janela. A Alessandra não aguenta mais, eu escrevo tudo na janela de casa, tudo sujo lá, mas eu escrevo, a moça que vai limpar em casa, às vezes fica brava, mas que o cara escreve no vidro, escreve no espelho, meus sonhos, é meu sonho, eu tenho que acompanhar, não posso. O que a gente projeta, quando é do sonho de Deus, Deus ele cumpre exatamente os seus sonhos. Amém? Nós já estamos aqui avançando. Eu queria, agora a parte legal do negócio. Eu queria te dar uma direção, né? Aqui é mais um ensino hoje, né? Então eu queria que a gente estivesse nessa vibe aqui, né? De ensino. Então, tem algumas etapas que a gente precisa. A primeira etapa é reconheça o seu eu real. O que é reconhecer o eu real? Ou seja, tenha o pé no chão, né? Tanto você não deveria comer mortadela e demonstrar que está comendo peito de peru, quanto comer peito de peru numa época de comer margarina é errado também, né? Essa frase é mais ou menos o seguinte: não tente parecer o que você não é, tanto não tente ter o que você não deveria ter nesse momento da sua vida. Amém? O que significa? Às vezes eu escutava na obra assim, olha, você não é um engenheiro, você já é um engenheiro, você está na faculdade, primeiro, segundo ano, você já é um engenheiro, você está na faculdade, você já é um administrador, você não precisa esperar terminar daqui 5 anos, você já tem que tomar posse, eu sou. Né? É que nem o pastor Alex, já vinha de terno aqui para a igreja, ele já era um pastor, ele já se sentiu pastor, ele já se colocou nessa condição, a gente precisa fazer isso, no campo espiritual. Mas na parte física, você não precisa viver uma vida, um padrão de vida de um empresário, que você não é empresário ainda. Não vai sair daqui comprando uma Porsche. Deus já tem uma promessa na Yoga comprar uma Porsche. Né? E nem finja que você é o que você não é. Isso não faz parte do cenário de Deus. Deus não tem isso para nossas vidas. Né? No mundo o pessoal fala, né? Não adianta você comer mortadela e arrotar peito de peru. Né? Isso não existe. Não adianta a gente comer peito de peru num tempo que é para comer margarina. Tem um tempo determinado para cada coisa. Então, conheça o seu eu real. Onde eu estou nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. Visualize. Esse é o meu eu. Mas não esqueça. Segundo ponto. Visualize o seu eu ideal. Aí sim você vai olhar, vai projetar o seu currículo. Vai projetar a sua vida. Eu quero 5, 10 filhos. Eu quero ser CEO na maior, entendeu? É isso, você vai sonhar e vai idealizar, porque tem pessoas que eles só vivem no campo da realidade que ela está vivendo na circunstância do dia dela hoje, ela não consegue projetar a mente dela, ela está tão abatida pela circunstância que ela está vivendo hoje, que ela não consegue se projetar num futuro, parece um absurdo. Para mim, eu estava preso numa condição de estagiário dentro de uma obra fria e escura,
eu não conseguia me colocar num campo de ser um líder de uma grande empresa. Hoje eu fui muito mais. Porque Deus, Ele pode fazer algo poderoso para a gente. Filipenses 4 diz, né? Que Ele leva a gente a coisas que a gente nem viu ainda. A capacidade de surpreender dele é muito grande a nossa vida. Ele vai surpreender o nosso sonho, mas tem gente que fica parado e paralisado na circunstância que ela está hoje e não consegue se projetar. Deus hoje, nessa manhã, está pedindo para que eu e você nos colocamos nesse caminho que Ele está entregando para a gente. Ele se esforçou para planejar uma entrega de um caminho perfeito para a gente, que vai surpreender, mas você precisa entrar nessa vibe dele, você precisa entrar nesse sonho com ele. Se você achar que é um absurdo, se você achar que não é para você, que você está velho, que você está novo, que você é mulher, que você é homem, que você é criança, que você é idoso, se você ficar olhando para as suas circunstâncias, você não vai entrar no lugar ideal do seu eu ideal. Então, primeiro, o meu eu real, o meu eu ideal, eu preciso visualizar, e um dos mais importantes é você conectar os dois. É falar assim, qual é o lugar onde conecta o sonho comigo e com Deus? Ou seja, alinhe com Deus os seus sonhos. Porque não adianta você estar sonhando ir lá para a Lua e para a NASA, quando Deus quer que você vá para o quadrilátero. Né? Eu vou para a NASA, eu vou para a Lua agora. Não, Deus quer... Cadê os 4? Os 4 pontos. Quer que você está lá na UITA aqui. E você está querendo estar lá na Lua. Você está querendo estar lá na Grécia, quando Deus quer que você esteja em Nínive. Estar no lugar que Deus planejou para a gente é muito importante. Pergunta para o Jonas. Não para o Jonas, irmão do Alex. Para o Jonas da Bíblia. O que ele acha sobre isso? Ele vai te falar. Ele vai te falar. Olha, eu queria estar em outro lugar, mas Deus me mandou para Nínive. Eu não queria, mas... Às vezes Deus nos leva para um lugar que no começo a gente não entende por que a gente tem que estar lá. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está querendo te enviar. E para de lutar para ir para outro lugar, porque Deus quer te colocar num lugar que Ele tem para você. Ele sonhou para você, Ele se esforçou. Por que eu e você agora quer ir para outro lugar? Amém? Glória a Deus, estamos acabando. Então, reconheça o seu eu real, visualize o seu eu ideal, alinhe com Deus os seus sonhos, e aí é que vem o que eu falei para vocês, faça metas práticas, né? Sonhar sem meta é como um mapa sem estrada, você sabe o destino, mas nunca chega lá. Sonhar sem meta é como um mapa sem estrada, você sabe qual que é o destino, mas você nunca vai chegar lá. Coloque metas, seja dias, prazos, tempos, cronogramas, valores. Faça meta, sonha. O homem e a mulher, quando para de sonhar, quer dizer que já findou a vida dele, a alma dele já pode ser enterrada, porque ele não tem mais vida. A vida é movimento, é sonho, é projetos. Amém? Metas práticas. Então, entre o real e o ideal existe uma distância. Entre sonhar e conquistar existe uma distância. Faça metas práticas e possíveis. Quarto, tenha disciplina. E disciplina eu quebro em 2 pontos aqui. Primeiro, uma questão de obediência, disciplina, né? Às vezes Deus quer que a gente vá para um lugar, a gente vai para outro. Então a gente não é disciplinado, a gente não cumpre um cronograma, a gente não cumpre um prazo dos sonhos que a gente estabeleceu. Tenha disciplina. Segundo é foco, né? Tenha disciplina, tenha foco de chegar aonde o lugar de Deus, não se distraia com coisas. Tem gente que vai começar um projeto e se perde no meio do projeto com tantas coisas. Às vezes, seja objetivo, tenha foco. Deus quer te levar a um lugar. Vá a esse lugar, tenha foco, disciplina. Busque conselheiros maduros. Aí eu quero fazer uma menção honrosa aqui. A gente tem muitos conselheiros maduros. Graças a Deus, nossa igreja é maravilhosa. Maravilhosa, mas eu não estou falando da boca para fora. Os pastores aqui são sensacionais. Qualquer pastor que você buscar conselho, você vai ter conselho bom. Eu tenho o privilégio de andar com o pastor Alex, com o pastor Adri há muitos anos, e eu aproveito bastante desse privilégio. Eu uso muito esse privilégio, né? Eu recorro muito a eles, porque são pessoas que eu tenho certeza que eu perguntar, nossa, nunca pensei nisso, é verdade, nunca andei desse lado. Apóstolo Joel, conversa com o apóstolo Joel. Você vai toda hora falando, nossa Deus, como eu sou, né? Como eu preciso melhorar, como eu não tinha pensado nisso. Qualquer pastor da nossa igreja. Mas eu quero fazer uma menção rosa aqui ao Rafael e à Silmara, né? Que eles são da minha célula. Da nossa área, assim, às vezes as pessoas não percebem, mas eu percebo.
demais, assim, são pastores da nossa célula, são pastores, assim, pastores mesmo. E a gente tem uma conexão, né, porque eles têm 3 filhos, a gente tem 4 filhos, os filhos deles são mais velhos. E é uma questão, não é do Rafael da Silmara, é do Rafael, da Silmara, do Miguel, da Clarice e da Luísa. São os 4, os 5, desculpa, os 5. É uma família que é um exemplo para a gente. Eles já passaram por algumas fases que a gente vai passar ainda. E a gente aprende todos os dias com eles nessas fases que eles estão. Todos os dias. Não é porque eles são boas pessoas, não é porque eles têm um chamado maravilhoso, é porque eles têm um testemunho verdadeiro. Eu vejo os filhos deles na igreja, eu vejo eles vivendo o que eles falam, eu vejo eles praticando aquilo que eles falam, eu vejo o fruto nos filhos deles, que são características deles, estão nos filhos deles. Eu preciso aprender com o Rafael, com a Silmara, com o Miguel e com a Luísa e com a Clarice todos os dias. Todo dia eu aprendo, quando eu me relaciono com eles, então eu busco estar perto deles. Eu busco estar perto das pessoas que têm de fato contribuição, não que eu seja oportunista, né? Não quero que você seja o ministério do oportunismo, né? Mas é que você precisa beber, existem muita gente boa na nossa igreja. Quando toda vez eu me surpreendo, eu vejo a Kátia falar lá em 30 semanas, eu vejo as pessoas falando, eu vejo o André falando, eu vejo o valor. Nossa igreja tem muita gente boa. Você precisa se encostar em alguém, juntar com alguém aqui. Ninguém vive só. Ninguém vive só. A gente precisa olhar para as pessoas que estão do nosso lado. Tem muita gente boa do teu lado aí, meu irmão. Tente se relacionar, tá junto. A gente vai crescer junto. E eu queria que você ficasse de pé agora para fazer uma conclusão com você. Você pode ter parado de sonhar e Deus te chama nesse momento a voltar a sonhar hoje. Você pode ter sido frustrado em algum sonho e hoje você pode e deve retomar o lugar que Deus tem para você, que Deus se esforçou para isso. E você pode ter ouvido uma palavra e percebeu que existem falhas nesse processo. Poxa, eu preciso corrigir um trecho do processo que está me atrapalhando eu avançar e eu preciso tomar essa posição hoje. Aleluia. A gente precisa criar o hábito de orar pelos nossos sonhos. A gente precisa criar o hábito de não desanimar com os nossos sonhos, não achar que eles são grandes demais pela nossa vida. Nós só precisamos ter o cuidado de alinhar os sonhos de Deus com os nossos sonhos. Nós precisamos ter essa cautela apenas, mas todos os dias a gente precisa pregar na porta da nossa casa aquele lugar que Deus espera para mim e para você. A gente precisa escrever no espelho da nossa casa, por mais que a sua esposa fique brava com você. A gente precisa alinhar, crer nesses projetos, orar todos os dias. A gente precisa vir aqui ao altar do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui me apropriando do sonho do Senhor. Eu aprendi com os meus pastores a tomar posse do lugar do Senhor. Agora eu parei de ser aquele crente com medo. Eu tomo posse. Aleluia, glória a Deus, desculpa. Tenho um problema com o pad aqui. Eu tomo posse daquilo que Deus tem para mim, para a minha vida. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, a minha oração hoje nessa manhã é para que o Senhor ative sobre a sua igreja algo sobrenatural. Eu não disse no começo que Deus tinha dado um presente para a gente? Então é esse presente que o Senhor tem para mim pela sua vida hoje, nessa manhã. Hoje Ele está dando a oportunidade da gente ativar no reino dos céus hoje, de ligar aqui na terra os sonhos do Senhor para a minha e para a sua vida. Hoje Deus te chama ao altar do Senhor para entregar esse sonho, para homologar esse sonho, para Ele aprovar esse projeto. E depois que Ele aprovar esse projeto, você precisa fazer como Abraão. Aleluia. Primeiro, ter coragem para crer e não desanimar e não desistir, independentemente das circunstâncias. Abraão era velho demais. Abraão já tinha passado da idade produtiva, mas Deus tinha sonhos produtivos para Abraão, e uma porta que Deus abre, ninguém pode fechar.
Deus tem algo poderoso para a sua vida, e nessa manhã, não espere vir um anjo do seu lado, é a palavra de Deus que está falando com você, em alto e bom som. O que você está esperando para se movimentar no reino, no caminho que o Senhor tem para a sua vida? Houve uma iniciativa e ela partiu do Senhor para vir até você, para sonhar um novo sonho para você, para te levar a um lugar extravagante dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, mas é algo poderoso que Deus preparou para você. Agora é a sua vez de se esforçar, agora é a sua vez de caminhar em direção a esse sonho. É um presente que Deus tem para mim e para você. Não deixe passar essa oportunidade nessa manhã. Aleluia. Lembra do anjo que foi até Gideão falando que ele é valoroso e corajoso? É essa palavra que Deus tem para você. Saia desse lugar de conflito na sua mente. Deus te chamou para um chamado grande, e não é pequeno, é grande. É grande, e Ele quer materializar na sua vida hoje. Lembra do salmista dizendo: eu verei, Senhor, eu verei aqui na terra a sua bondade, eu materializo aqui na terra a sua bondade. Deus quer trazer à existência aquilo que não tem ainda, aquilo que não existe. Deus quer fazer um milagre novo. Há uma expectativa no céu agora, nesse momento. O que a gente pode criar de novo? O que a gente pode fazer de novo? Vamos ser criativos. E meu irmão quer sonhar, ele quer entrar no caminho que o Senhor tem para eles. O que a gente vai inventar? Qual é o milagre? A roupa vai crescer no corpo dele, vai vir comida dos céus, eu vou ter que abrir o mar, vai sair água da rocha. O que eu preciso criar de novo? Uma vontade nos céus, de criar algo novo, para que a gente entre no trilho do Senhor. Porque Deus não medirá esforços para trazer você para Ele, para trazer o seu sonho à realidade. Eu queria te convidar aqui na frente. Se você tem um sonho, se você tem uma vontade, e hoje quer homologar essa vontade no altar do Senhor, se você tem um sonho, você quer esse projeto do Senhor, você quer que o Senhor aprove esse projeto, que você quer alinhar os seus sonhos com os sonhos do Senhor, venha até aqui na frente, traga o seu projeto. Eu e a Alessandra, a gente tinha sonhos de ter 4 filhos. A gente tinha sonhos de ter muitos filhos para o Senhor, e isso parecia uma loucura, mas Deus colocou plantar, Deus se esforçou muito para plantar isso no nosso coração. Deus se esforçou muito para colocar esse sonho no nosso coração. E quando a gente entrou nesse sonho, parecia para as pessoas que estão ao redor algo muito difícil. Como é que você vai ter 4 filhos? Como é que você vai ter um filho especial? Como é que vocês vão viver? Parece difícil, mas Deus faz leve os sonhos dele. Parece difícil, mas não é difícil, é fácil, porque nasceu no coração do Senhor, e Ele traz esse fardo, ser leve, Ele faz ser prático, faz ser leve. Então não se incomode agora nesse momento se é difícil. Não se incomode, Deus quer romper um coração duro hoje. Deus está querendo quebrar um coração duro que não tem metas, que não tem sonhos. Deixa Deus fazer, Ele sabe as formas de fazer. Aleluia. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós estamos num momento tão especial aqui hoje na nossa manhã, Senhor. Nós cremos, Pai, que nasceu no Seu coração, Senhor. Nasceu primeiro no céu, Senhor. Está se materializando hoje aqui nessa manhã, Senhor, algo poderoso sobre os Seus filhos. Eu quero concordar, Senhor, eu quero aqui concordar com os planos do Senhor aqui. Nós queremos ligar aqui, Pai, na terra. Nós queremos ligar que os Seus filhos viverão os Teus sonhos aqui na terra. E no contexto dessa palavra, onde havia perseguição, haverá louvor. Onde havia aflição, haverá cânticos de vitória e de celebração. Onde havia ansiedade, inquietação, onde havia um sentimento de angústia, haverá, Pai, pranto, canto, folguedo, festa. Onde havia pranto, Senhor, haverá alegria. Dias de folguedo para o povo do Senhor. Dias de planos do Senhor, como aconteceu com Esther. Deus te fala, mulher,
Hoje, nessa manhã, Ele quer fazer como você fez com Esther. Ele vai te exaltar, você vai vir do nada, as pessoas vão olhar para você, mulher, e vai ver a Esther salvando uma nação. E Deus me diz hoje nessa manhã que está falando da sua família. Deus está falando da sua família. Essa nação que recebeu um decreto do Senhor, hoje o Senhor revoga, hoje o Senhor estorna um decreto humano na sua família. Essas palavras que foram ditas sobre a sua família, para você, mulher, hoje o Senhor revoga. Os sonhos do Senhor são maiores que o nosso entendimento humano. Não desconfie das coisas do Senhor. Não tenha medo de entrar, de avançar no desconhecido, quando nós confiamos um Deus que é conhecido. Vai apresentando ao Senhor então agora em oração os seus sonhos. Agora com você, abra sua boca, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de materializar. É preciso você falar, é preciso você externar, é preciso você declarar, é preciso você falar, abrir os seus lábios agora nessa manhã. Vai declarando os seus sonhos. Não espere a banda, não espere a gente. Vai declarando essas palavras. Vai materializando no reino dos céus agora. Vai trazendo a existência, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga, Senhor, agora a existência essas palavras, Senhor. Nós não vamos só sonhar, Senhor. Nós vamos conquistar, Senhor. Jabes foi o mais ilustre da sua família, porque ele não se rendeu a um nome que diz que ele não avançaria, diz que ele causaria dores. E a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre a sua família, porque ele rompeu os limites que foram impostos para ele. Deus está se esforçando para quebrar os limites. Agora você precisa entrar por essa porta. Deus já quebrou essa fronteira. Agora entre, tome posse do lugar do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, dizendo que não há nada que pode impedir os Seus planos e os Seus projetos. Senhor, hoje faz coisas novas sobre a Sua igreja, Senhor. Tire, Pai, a frustração do pecado, Senhor. Tire a frustração, Senhor. Aleluia, Senhor. Tire a frustração do Seu povo, Senhor. Arranca, Pai, esse sentimento de frustração. Aquele que estava parado nos seus sonhos, que já não tinha mais sonho, em nome do Senhor Jesus Cristo, frutifica sobre essa vida. Aleluia. Aquele que estava frustrado, Senhor, traga nova esperança, novos sonhos, fortaleça, dê coragem, dê ousadia. Senhor, aquele que teve falhas nos seus processos, que identificou, Pai, um problema, veio do Senhor, veio do Teu Espírito Santo de Deus, corrija hoje, Senhor. Ligue, Senhor, para que ele não se esqueça dos Seus planos. E nessa manhã, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Nós não conseguimos ver com os olhos humanos, mas nós conseguimos perceber no reino espiritual que há uma movimentação poderosa aqui, Senhor. Que há algo grande acontecendo aqui, Senhor. Que há algo novo acontecendo aqui, Senhor. Que há correntes que se quebraram, Senhor. Correntes que caíram por terra, Senhor. Aleluia, obrigado, Deus, por essas cadeias que se quebraram. Obrigado, Jesus, por essas portas que se abriram. Obrigado, Senhor, por essas mentes que se abriram, Senhor. Pelas renovações que aconteceram em cada mente aqui, Senhor. Pela transformação que está havendo através da Tua palavra. Nós Te agradecemos nessa manhã, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos,
que nós sentimos, que nós temos capacidade de identificar com os nossos olhos. Assim nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, aplauda com todas as suas forças. E se você acredita nessa palavra, enquanto você aplaude, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você, como foi ministrado nessa palavra, se por algum motivo você parou no meio do caminho e quer retornar ao lugar, aos sonhos onde Deus te colocou, se você por acaso ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e não estava desfrutando daquilo que Deus tem para a sua vida, e quer viver plenamente a vontade do Senhor, Deus tem um convite para você hoje nessa manhã. Deus tem um convite hoje para você nessa manhã. Se você quer aceitar o Senhor como seu único, como seu suficiente, como seu eterno, como seu exclusivo Salvador, se você compreende que Ele fez um esforço para você muito grande, e você quer hoje andar nos caminhos que Ele teve planejado, essa entrega de um caminho perfeito para você, hoje é o momento ideal para você fazer isso. Se você sente seu coração ardendo, ou você quer retornar aos caminhos do Senhor, você que já conheceu o Senhor, mas que por algum motivo se desviou desse projeto tão lindo, tão maravilhoso, e você quer hoje cumprir hoje esse tempo na sua vida, eu te convido a levantar sua mão hoje. Aleluia, aleluia. Se você quer mesmo, levante a sua mão bem alto ao Senhor. Quer voltar aos projetos, os sonhos do Senhor para a sua vida, quer cumprir o tempo do Senhor, eu queria pedir para que você viesse aqui à frente. Viesse aqui à frente, o pastor Joel estiver por aqui, o apóstolo Joel estiver por aqui. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o apóstolo Joel vem, reflita no teu coração se existe mais pessoas aqui na igreja nessas condições e você quer entrar nesse lugar do Senhor. Amém? Amém. Tem mais alguém que gostaria de tomar uma decisão por Jesus, como essa jovem, como essa senhora, essa serva? Há mais alguém? Vem cá, filho, vem cá. De repente você está no meio dessa multidão, está aí constrangido. Vem cá. Amém? Em nome de Jesus. É muito bom andar com Jesus. Que lindo, viu? Que lindo. Deus vai honrar vocês. Amém? Vocês repetem comigo, a igreja vai repetir com vocês essa oração, dizendo assim: Senhor, obrigado, porque naquela cruz o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor me amou, e hoje, Senhor, eu respondo a este amor, dizendo: entra no meu coração, faz morada, que teu Espírito Santo, a partir de hoje, conduz os meus passos para uma nova vida. Senhor Jesus, que o meu nome esteja escrito no livro da vida, para ter direito à vida eterna e também a todas as promessas, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?